A paz do Senhor Jesus a toda a igreja, amém? Ouvindo os homens louvar esse hino, me veio à memória o dia, pastor João, amada igreja, quando o Luiz Fernando pastoreava a igreja de Candeias, e ele foi ministrar no Provim, e o pastor Valdeci e a pastora Cristiane me fez um convite, vamos lá visitar o Provim. Tinha 2 meses que eu estava liberto, pastor. E eu fui, e ela falou assim, escuta esse louvor. Eu chorei muito no dia, porque ele é muito profundo, esse hino. E eu quero, irmãos, agradecer o convite que o pastor Ismael me fez de estar aqui. O pastor Charlin mandou saudações à igreja. E para mim, irmãos, é até difícil, porque reencontrar os irmãos, essa igreja que faz parte da minha história, essa igreja que faz parte da minha vida, e essa igreja onde me ajudou tanto, pois eu sempre sou grato. Eu sempre olho para trás e vejo tudo do início, como que foi, e como que foi difícil, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Mas eu quero primeiramente estar lendo uma passagem da palavra de Deus, porque o tema é muito propício. Moldados por Deus, nós devemos ser modelados de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. E nós olhamos para a palavra de Deus, vários personagens que passaram por esse processo. Mas um dos personagens que me chama a atenção, e é esse o que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Eu peço aos irmãos estar abrindo suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Nós sabemos que para ser moldado por Deus, precisamos nos lançar em Deus. E só através do Evangelho de Deus nós podemos alcançar mudança, transformação, restauração. E eu quero estar lendo essa passagem com os irmãos do verso 1 ao verso 10, amém? Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho de Homem veio buscar e salvar o perdido. Amados irmãos, vou estar orando mais uma vez. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, ó Deus, tão pequeno, tão falho diante de um Deus tão grande, tão perfeito e tão soberano, Deus. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos para a glória de ti, ó Deus. Somente a ti, ó Pai. Assim essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa para mim é uma das mais belas histórias de conversão na Bíblia. Há tantos personagens que eu poderia ilustrar aqui junto com os irmãos. O apóstolo Paulo, que teve uma transformação magnífica. A mulher adúltera. Tantos personagens que nós vemos que houve transformação. Mas esse homem me chama a atenção. Porque Jesus está encerrando o seu ministério, quais as portas de Jerusalém, e ele passou por Jericó. E aonde Jesus andava, a multidão seguia Jesus. Jesus operava milagres, ressuscitava mortos,
multiplicava pães e peixes. Jesus fez sinais e maravilhas durante todo o seu ministério. E quando ele entra em Jericó, o murmurinho toma conta daquela cidade. Primeiro ele cura o cego. E a multidão começa a divulgar os feitos de Jesus. E aquele homem chamado Zaqueu, a Bíblia fala que ele era o maioral dos publicanos e rico. Esse homem tem um despertamento dentro dele e queria ver quem era Jesus. Para a gente entender essa história, nós temos que entender quem de fato era esse homem. A Bíblia fala que os publicanos era a classe de pessoas rejeitada pelos judeus. Por quê? Porque além deles cobrarem os impostos, dando a Roma, eles ainda cobravam mais daquilo que era necessário. E somente um homem não era capaz de tomar conta de todo o processo de arrecadação dos impostos. O que havia nessa época? Imaginemos no contexto nosso, para nós entendermos melhor. Imagine um homem em Belo Horizonte, chamado pelo governador, e falasse assim para o governador: você vai me dar tantos valores em impostos. Só que Zaqueu não poderia tomar conta de toda a região de Minas. E o que ele fazia? Ele escalava homens em cada região. Um na região de Cristais, outro na região de Campo Belo, outro na de Boa Esperança. E como que funcionava isso? Ele falava para o publicano de Cristais: você tem que me passar R$1.000 de imposto. E ele falava para o de Campo Belo: você tem que me passar 2.000. Só que o que acontecia é que esses homens não poderiam dar a menos daquilo que fosse estipulado. Mas eles poderiam cobrar mais e embolsar aquilo. E é isso que matava o judeu. Porque os judeus, passando por aquela necessidade, dificuldade, miséria, ainda sendo extorquido pelos seus próprios povos, que os publicanos eram judeus, e entregava tudo a Roma. Então esses homens iam embolsando, e quando chegava no maioral, que era Zaqueu, ele tinha um valor estipulado para passar para o imperador. Às vezes, dando em números, se tinha que passar 5 milhões, ele embolsava 2 e passava 5. E é interessante que esse homem, a Bíblia diz que ele era rico. E provavelmente muito de sua riqueza se atribuiu a essas conquistas ilícitas. Mas o que me chama a atenção é que esse personagem é registrado na Bíblia e ele tem algo a nos ensinar. No verso 3 falava que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e ser ele de pequena estatura. Meus queridos, eu aprendo aqui que algo chamou a atenção daquele homem, algo mexeu no coração daquele homem. Ele quis ver quem era Jesus. Mas, pastor João, havia um obstáculo à sua frente. Havia uma multidão. Interessante que, imagine a cena: Zaqueu, um homem pequeno, uma multidão seguindo Jesus, e ele vendo como não tinha como passar, e aquele homem só tinha 2 decisões a tomar na vida dele, pastor João. Ou ele desistia, ele olhava e falava assim para as circunstâncias: não tem como passar. Olha essa multidão, como que eu vou me chegar a Jesus? É melhor eu ficar por aqui mesmo, cobrando os impostos, me enriquecendo. Deixa Jesus passar. Mas ele poderia tomar outra decisão: persistir. Persistir pela vitória dele. E a Bíblia fala que ele vai, corre adiante do povo e sobe uma figueira. Aquele homem não deixou as circunstâncias parar ele. Sabe o que eu aprendo essa noite, meus irmãos? Para você receber sua vitória, você tem que persistir, você tem que correr atrás, você tem que perseverar. Qualquer coisa está fazendo as pessoas desistir facilmente. Qualquer coisinha que acontece é motivo de parar. E ele não. Eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. Vou passar por essa multidão. Mas no verso 4 acontece algo maravilhoso. Então, acorrendo diante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Irmãos, no meio daquela multidão, Jesus viu Zaqueu, o mais rejeitado, o mais desprezado. Jesus olha para aquele homem e fala: Zaqueu. Interessante que ele chama ele pelo nome. Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe seus anseios. Jesus conhece as suas lutas. Irmãos, o Salmo 147:4 fala que Deus conta as estrelas e fala ela pelos nomes. O nosso Deus é o Criador de todo o universo. Quantos bilhares e bilhares e bilhares de estrelas que hão, e Ele conhece todas pelo nome. Você acha que Deus não conhece você? Você acha que Deus não assiste você? E Jesus fala: eu quero, me convém estar em tua casa hoje. Jesus quer visitar a casa de alguém aqui. E Ele não só quer visitar, Ele quer fazer morada. Ele quer mudar a história da sua vida. E isso acontece com esse homem. No verso 6 ele fala que ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu tento imaginar, irmãos, a vida desse homem, pastor. Provavelmente não tinha amigos. Provavelmente ninguém ia na casa dele, porque ele era rejeitado. E às vezes ele tinha tanta posse, mas não tinha ninguém perto dele, pastor. E Jesus faz um convite: hoje me convém estar em tua casa. E aquele homem desce e o recebe com toda alegria. Imagina a satisfação daquele homem. O próprio Senhor que opera maravilhas, o todo milagroso, Ele quer estar comigo na minha casa. E o que me chama a atenção é o que acontece após isso. No verso 7 a Bíblia diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. A multidão não aceitava. O povo não aceitava os publicanos. Não aceitava a ideia de Jesus comer, andar, caminhar, principalmente na casa de um publicano. Mas sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Primeiro, que Jesus não se importa com o que os outros pensam. Jesus, ele veio com um propósito: trazer a sua mensagem de libertação e buscar aqueles que estavam perdidos. Esse é o propósito dele. Não importa o que as pessoas falavam de Jesus, ele tinha um foco, ele tinha uma direção: eu vou fazer isso. E segundo ponto, que muitas das vezes nós nos achamos melhores do que os outros. Eu quero dizer algo para você que essa noite, se você está aqui nessa igreja essa noite, é porque você foi alcançado pela graça. Você foi alcançado pela graça. Não foi algo extraordinário que você fez, que você realizou, não. Às vezes olhamos para as pessoas aí fora e nos achamos melhores porque estamos aqui, bem vestidos, alinhados, diante do Senhor, diante da comunhão dos santos. Mas aqueles que estão lá fora, a diferença que eles têm para nós é porque eles ainda não foram alcançados, mas serão pela obra do Senhor. E é assim que nós devemos crer. Então nós somos tão falhos como os que estão lá fora. A diferença é que a misericórdia alcançou as nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí, continuando o texto, no verso 8, ele diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, esse verso para mim é o chave desse texto, porque nós vemos a transformação de um homem não só adiante, mas atrás também da vida dele. Aquele homem, quando ele olha para frente, ele se desprende daquilo que o sacrificava ou que escravizava a vida dele, o amor ao dinheiro. E quando ele tem um encontro com Jesus, aquele homem que toda aquela posse, ele viu que aquilo não tinha mais sentido. O que mais valia para aquele homem era a presença de Jesus. E ele fala: eu vou dar metade dos meus bens para o pobre. Sabe o que ele está querendo dizer?
isso não é mais o principal na minha vida. Isso não é o primeiro mais na minha vida. Ele vai me ajudar, mas Ele não é o essencial. Não é Ele que vai dominar minha vida. Não é Ele que vai reger meus caminhos. E o segundo ponto que eu acho mais interessante ainda é que ele fala: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Em Levítico, capítulo 6, verso 5, diz que quando uma pessoa é pegada profanando ou desonrando ou devendo alguém, ele tinha que pagar o valor bruto e acima 20%. E aqui, aquele homem tem uma consciência tão maravilhosa que ele fala: se eu defraudei alguém, eu não vou dar só o que é o justo, o necessário, não. Eu vou dar acima disso, para mostrar que verdadeiramente eu não estou mais preso nisso. E é isso que me chama a atenção, porque ele olha para frente, começa a caminhar, mas ele olha para trás e vê que coisas que foram feitas em sua vida que precisavam de reparo. Meus queridos, às vezes as pessoas confundem o cristianismo. O cristianismo não é só você vir na igreja e falar: aceita Jesus como meu Senhor e Salvador, e deixar de reparar coisas que são decisivas na sua vida. Você quer um exemplo prático? Tem pessoas às vezes que vêm para a igreja e diz que se converte. E às vezes ele tem uma pendência de perdão, ou de pedir, ou de liberar, com algum familiar. Às vezes ele fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e não conversa com o pai, com a mãe, com o irmão. Aí tem um encontro com Jesus. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Vai lá e vai pedir perdão. Vai lá e vai retratar se você deu dano a alguém. Vai lá e vai reparar aquilo que você fez. Não, aquele lá eu não perdoo de jeito nenhum. O mal que ele me fez, não perdoo. Mas você não foi perdoado por Jesus? Você não foi perdoado por Jesus? Você era digno do perdão de Jesus? Se nós olharmos para dentro de nós, será que podemos ver que algo é benéfico de nós para com Deus, se não for só a graça e a misericórdia dele? Nós não merecíamos o perdão de Deus, não, meus irmãos. A Bíblia fala que o amor dele é tão grande por nós, que Deus prova seu amor dando o Filho dele a morrer por nós. Isso é amor. E às vezes é interessante que cada um tem uma estrutura, eu concordo plenamente com isso. Tem pessoas às vezes que têm mais dificuldade de perdoar. Tem pessoas às vezes que vai levar anos. E tem pessoas que é instantâneo. Tu tomou, não, está perdoado, acabou. Mas só que essa pessoa que tem a dificuldade de perdoar, eu quero dizer algo essa noite. Se você lutar com suas próprias forças para perdoar, você não vai conseguir sozinho. Você vai depender de uma ação divina. Você deve falar assim diante de Deus: Deus, eu tenho esse problema de perdão, eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Me ajuda, porque eu quero fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar para perdoar. Se você deixou algumas pendências para trás, financeira, conserte elas. Não é somente aceitar Jesus e ir para frente, e o que ficou para trás fica no mar do esquecimento, não, meus irmãos. Tem coisas que a gente precisa recuperar. E esse homem me chama a atenção por causa disso. Ele olha para frente e para trás. Quem aqui já assistiu o filme A Virada? Um filme antigo? Para mim, um dos melhores filmes que eu vi. Porque fala de um corretor de carros, um vendedor de carros, e ele passava a perna em todo mundo, sabe, pastor? E ele foi vender o carro para o próprio pastor dele. E passou a perna no pastor. E o pastor falou: vou fazer uma oração para você. E fez a oração: ó, meu servo, que Deus te dê em dobro o que você está fazendo por mim. Ele abriu o olhão porque estava passando a perna no pastor. Então, reavalia sua conversão. Vê aquilo que precisa ser mudado. E no verso 9, então, diz que Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão. Meus queridos, conversão resulta em salvação. É simples assim. Pessoa que se converte dos seus maus caminhos, das suas práticas, encontra graça no Senhor e salvação em Jesus Cristo. E no verso 10 ele diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós estávamos perdidos.
Efésios 2 que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E essa é a situação do homem sem Jesus. Para finalizar essa passagem, irmãos, eu quero dizer algo. Às vezes tem gente aqui essa noite que precisa tomar a decisão de voltar para Jesus e de aceitar Jesus de fato. Sabe por quê? Jesus não voltaria mais em Jericó. E Zaqueu agarrou a única oportunidade que ele teve. Ele decidiu ter um encontro com Jesus. E aquilo mudou a história daquele homem. Mudou toda a vida daquele homem. E é isso que ele quer fazer por nós. Às vezes não tem amanhã, gente. Você não conhece gente que se a gente chama para a igreja, conversa, vamos para a igreja, vai ter um culto. Ah, não, amanhã eu vou. A frase que eu mais detesto é aquela que fala assim, pastor, não chegou a minha hora. Jesus quer você para ontem. É para ontem. Ah, minha hora não chegou ainda. Jesus quer a gente para ontem. E às vezes a gente se perde nas nossas correrias, nas nossas labutas. E às vezes a gente empurra, pastor. Não, amanhã se der eu vou. Mas o cansaço, o desânimo, os projetos, os sonhos, são as multidões que atrapalham a pessoa a se aproximar de Jesus. Quando der eu vou. Mas às vezes amanhã não tem oportunidade mais. Então o tempo de aceitar Jesus é hoje, é agora. Por isso essa passagem me chama a atenção. E eu quero contar, agradecendo pelo convite do pastor Ismael mais uma vez, um pouquinho da minha história aqui nessa igreja, da minha conversão. E eu costumo dizer, pastor, que uma coisa é você dar um testemunho numa cidade fora, onde as pessoas não te conhecem, onde as pessoas não sabem da sua vida. E outra coisa é você dar um testemunho onde as pessoas te conhecem. E onde as pessoas te viram. Onde as pessoas te assistiram. E viram como que uma pessoa pode chegar lá no fundo do poço. E às vezes aos olhos das pessoas pensar assim, não tem mais jeito. Não tem mais solução. E eu nunca julguei nenhuma dessas pessoas que olhavam assim. Sabe por quê, pastor? Porque eu também não acreditava. Porque eu também não cria que isso poderia acontecer. E eu vou ser breve, irmãos, nesse meu testemunho. Tem coisas que eu vou passar por cima, mas eu falei para o pastor Ismael que eu notei alguns pontos que eu não posso deixar de falar com os irmãos essa noite. E primeiramente agradecer, reencontrar os irmãos, essa igreja é motivo de alegria. Muita alegria. Eu sempre topo com os irmãos aí fora, o Ismael, o pastor João, a irmã Conceição, a Bia, com o João Paulo. Eu converso muito com os irmãos. Eu sempre falo do carinho que eu tenho. Deus sabe as coisas, irmãos. Mas eu sempre olho para a Igreja Batista Ebenezer com gratidão. Eu vejo que tantas pessoas me ajudaram aqui. Tantas pessoas. Eu sei que quem opera é Deus, irmãos. Eu sei disso. Mas Deus usa os instrumentos dele. Quantas vezes a irmã Conceição falou comigo? Quantas vezes a Bia e o João Paulo, tinha cenas que eu passava de bicicleta e às vezes fragado, sabe, pastor? Com a droga. E eles me paravam. E eu querendo sair fora dali para ir embora para casa para desocupar a mercadoria. Não, você tem que ir para a igreja, aquela coisa. Eu falei, não tá, eu vou. Tudo bem? E o Ismael, a Grazi, gente, o Iraí. Eu não esqueço do Iraí. O Teco e a Dirlene. O Toninho com a Simone. O Lindosmar. Às vezes é até ruim a gente numerar que fica com medo de faltar gente, né, pastor? Mas eu sou um privilegiado, pastor. Tantas pessoas me estenderam a mão, me acudiram. Mas a minha história começa assim, meus irmãos. Eu nasci em São Paulo. E eu morei até meus 12 anos em São Paulo. Meu pai, ele era envolvido com bebida alcoólica, morreu num acidente por causa que estava embriagado. E isso foi em 88. Em 89 nós viemos para cá. Eu, minha mãe, a família da minha mãe é daqui. E aí eu falava assim, sabe, pastor, eu nunca vou beber. Eu tinha uma bronca de bebida, porque eu vi meu pai sendo tragado por causa disso.
E comecei a trabalhar no Vandim do mercado, tudo. E ali trabalhei meus 5 anos, de 89 a 94. Em 93 eu já conhecia aquela minha digníssima esposa, aquela maravilhosa ali. E sabe como que eu fazia? Onde o Alexandre tem a loja ali hoje, eu tomava café na Dona Bárbara antes de descer para o mercado. E do lado de lá tem um prédio da escola. E minha esposa ficava ali. E eu ficava na janela. E eu falava, gente, mas que maravilha. Ela é linda demais. E já conhecia a Valquíria ali. Sabe, ela tinha seus 13 anos. Já, pra você ver, é plano de Deus, pastor. E aí, até a Valquíria me falava, sabe, nossa, você praticava muito esporte, sabe? Tinha um corpo assim, bem definido na época. Não é isso aqui não, sabe, Alexandre? Era bem definido. Né? E não bebia nada. E aí, de repente, eu vou embora para Candeias, junto com os meninos da loja. O Marco, o Henrique, era meu cunhado do sofá. E quando eu fui, e nós moramos só nós 4 homens, era eu, o Marco, o Carlos Augusto, que hoje eu sinto muito pelo que aconteceu com ele, e o Alisson Sebastião, que mora em São Paulo, cunhado do Marcelo, do lavador. E ali eu conheci a bebida, e ali eu conheci a droga. Só homens jovens trabalhando, só farra, sabe, Alexandre? E ali eu vivi 1 ano. E depois disso eu fui para Oliveira, fiquei uns 6 meses lá. Depois retornei a Cristais em 96. E não consegui ficar muito tempo, estava usando a maconha, pastor, na época. E aconteceu de uma... Não sei se aqueles mais velhos vão lembrar. A padaria da Lena, antigamente, era onde é a Pura Mania hoje. Se eu não me engano, é Pura Mania que chama. Casa do Décio Maia ali, ó. E os homens foi dar uma geral ali, no Paulo César, irmão da loira, antiga loira que falava aqui. E ali eu estava dormindo na casa do Paulo César. Tinha ido lá em Santos trocar uma televisão em troco de 200 gramas para vender. E aí os homens chegou ali, prendeu, e eu jogava com os policiais. Aí você vê, eu também não tinha muita ideia não. Era o Caldas, o Nogueira, era essa turma. E era muito novo isso em Cristais. E quando os homens chegou lá naquela rua, ferveu de gente. Ainda, olha que passou pela minha cabeça, ainda falei, vou pedir pro Caldas não me algemar. Falei, algema, nós joga junto, não me algema não. Aí quem me jogou para dentro do camburão direito. Falou assim. E ali foi um desastre, irmãos, que quando eu saí, eu fiquei um dia lá, preso. Tive como advogado, meu cunhado arrumou para mim. Depois eu saí e o pai da loira resolveu mudar para Perdões. E ele me chamou. Eu já trabalhava em fábrica, fui para lá. Morei lá um tempo e de lá eu já conheci o irmão do Paulo César, irmão da loira, que era casado, que morava em Santos. E dali já fui para Santos, não tinha paradeiro não. E fui para Santos, trabalhei muito lá. Mas de repente, isso foi em 98. No começo de 99 me deu um desejo de voltar para Cristais. Eu falei, gente, eu não quero mais isso não, para mim não. Vim em 99, dia 19 de março de 99, eu vim para cá. E reencontrei a minha esposa, que é a minha digníssima esposa. Hoje nós voltamos a namorar. A história é longa, tiozinho. E aí, ela acabou engravidando, nós corremos atrás do casamento. E no começo, a família ninguém queria, não. Porque fala, pô, esse cara é muito descabiciado. Né? E você vai casar com ele, você tem certeza disso? Sabe, a família dela era muito assim, rigorosa. Parem do pastor Iron, já sabe como é que é, né? Então... Então aí nós casamos. Só que o que acontece é o seguinte, eu não quis mais fumar maconha. Só que eu tinha um problema sério com a bebida. E uma coisa vai acarretando outra. Porque nós casamos, nós tivemos nossos momentos felizes. Claro que tivemos. Mas a maioria do tempo não. Por quê? Porque eu me viciei na bebida. Me viciei no jogo de baralho apostado. Que eu via muito aqui atrás, aqui onde era o Chico. E ia de manhã no sábado, saía só de madrugada no domingo. E no domingo voltava cedo e saía na madrugada da segunda. E essa vida foi muitos anos. E eu era tão sem juízo que minha esposa sempre foi mais juizada do que eu na questão financeira. Sabe? Começou a guardar um pouco do dinheiro no banco. E o que eu fazia? Eu ia lá, pegava o dinheiro no banco. Falava assim, vou pro jogo, ganho, reponho. Ganhava, né, pastor? Até parece, né? E tirei o dinheiro tudo do banco. Aí um dia a minha abençoada falou assim, eu preciso do dinheiro para resolver, não lembro o que era, fazer tal negócio.
E aí, agora? Aí teve que vir a verdade à tona. Não tinha dinheiro. E sabe o que era interessante? Que antes de nós nos convertermos, a minha esposa não achava ruim de eu ir no bar. Ela falava assim, você vai, mas você volta para almoçar. Só que a prisão era tão grande, a escravidão era tão grande, que eu ia com intenção de voltar. Mas não conseguia. Ficava amarrado lá. E quantas vezes ela esperou para almoçar? Quantos sábados ela me esperou para dormir? E às vezes eu acho interessante as pessoas falar do meu testemunho, mas para mim quem tem um testemunho forte aqui é ela. Porque o que essa mulher aturou, o que ela aguentou, não foi fácil. Para essa mulher estar comigo hoje é só pela obra de Deus mesmo, irmãos. Só pela obra de Deus. E aí foi passando o tempo e o que aconteceu? Como eu tinha parado a maconha, o Everton, meu cunhado pastor, começa a envolver com droga. E a Franci do Alexandre fala assim, vai lá e conversa com ele. Você já teve esse problema e tal. E comecei a conversar com o Everton. Ele era muito menino na época. Tinha uns 15 anos, 14, 15 anos. Eu dava conselho para ele, Everton, larga disso e tal. Só que a gente às vezes associa o pecado do outro pior do que o nosso, né? Não é engraçado isso? Eu, bebum, viciado em jogo, querendo aconselhar um que estava na droga. Eu estava no mesmo bar que ele. A verdade era essa. E aí o que aconteceu? Comecei a aconselhar e tal. E teve esse dia foi decisivo. Porque uma vez nós fomos numa festa lá nos Martins. Não sei se é no Antônio João, e foi a família toda, pastor Irão. E eu, como sempre, não aguentava ver uma lata de cerveja, né? Comecei a beber todas. E eu vejo o Everton de longe numa lagoa fumando. E aquilo fez assim, ó. Na minha mente. E olha para você ver como a cilada do diabo. Um monte de carro para a gente vir embora. Com quem que eu venho? Com o Everton onde? Na carroceria. Aí eu falei, sem noção do que estava falando, Everton, você podia me arrumar um pedaço? Só para dar uma relembrada. E dito e feito. Uf, jogou na minha mão. Meus irmãos, no outro dia eu já estava na casa do Everton de novo. Eu fumei a droga, a maconha em casa. E no outro dia eu falei assim para ele, ô Everton, você podia arrumar outro pedaço para mim, porque aquele caiu no vaso. E depois eu voltei. E dali, uns 3 meses depois, eu conheci a Pedro. O crack. Irmãos, ali foi o inferno. O pior inferno que eu vivi na minha vida. Porque eu me prendi tanto naquilo. Eu virei tanto escravo daquilo. Tão dependente daquilo que eu não vivia sem mais aquilo. E ali eu comecei a emagrecer demais. A família começou a desconfiar. Só que eu tinha uma estratégia. Eu não gostava de me relacionar aqui. Eu alugava uma moto para me levar na biqueira lá em Campo Belo. Às vezes para buscar R$10, pastor. Pagava 30 na moto para buscar 10. Tanto que o vício era terrível. Tanto que era terrível. Eu não me relacionava não com as pessoas aqui. Então era muito difícil uma pessoa afirmar para mim que eu estava mexendo. Eu era cauteloso. E aí acontece uma cena, irmãos, que um dia a minha cunhada França chega na minha casa. E ela chegou, ela estava sozinha lá em casa, achei até estranho. Aí eu falei, cadê a Valquíria? Ela saiu com o Alexandre. E ela falou assim para mim, você está mexendo com pedra. Eu falei, que é isso, França? Tá doido? A minha ideia, dentro da minha mente, era assim, ela está plantando verde para ver se colhe maduro, mas comigo não vai pegar, não. E ela falou, você está mexendo com droga. E ela afirmando, de repente ela fala assim, eu achei lá no banheiro. Quando ela falou que achou no banheiro, caiu a ficha. Eu não sei, os mais novos não vão conhecer isso não, mas nós mais velhos, pastor João, a gente conhece. Vinha umas caixinhas de filme, de máquina fotográfica, pretinha, com uma tampinha, e aquilo é uma beleza. Você tampava, você podia, não entrava água, nada, não infiltrava nada. E no rolo de papel higiênico, aquele vão ali, eu colocava ali dentro. E no papel higiênico tinha aqueles 3 rolos, e às vezes eu ia preparar e guardava ali. E nesse dia eu esqueci.
Quer dizer, eu não esqueci. Deus que quis que eu esquecesse ali. A verdade é essa. Senão eu morria dentro de casa. Era então interessante que eu esperava minha esposa dormir, pastor, para eu ir mexer com a droga. Era muito triste. E aí ela achou. E aí veio à tona e de repente chega a minha esposa. Isso foi em outubro de 2008. Com o Alexandre chorando. Com o Alexandre, meu cunhado, chorando. Copiosamente. Irmãos, ali eu não tive reação para nada. Eu simplesmente peguei a minha pedra e saí de casa. Não teve uma despedida, não teve um falar, não falei nada. Eu não aguentei ver ela chorando, peguei e saí. E fui pro porão do Chico aqui, ó. Perto do Divino do Miguel aqui, do Buiú ali em frente. E o vício é tão terrível, pastor, que eu falava assim, nossa, ainda... Porque quando eu fumava em casa junto com a minha esposa, eu ficava com medo dela acordar. Ainda pensei assim, não, hoje eu fumo tranquilo. Sem preocupação com nada. Olha o que vem à mente da gente. Se sair de casa. E saí de casa e no outro dia eu fui lá buscar só um colchãozinho de solteiro. Com uma televisão de 14 polegadas, daquelas Philips, que eu tinha ganhado no jogo de sinuca. E nunca molei minha esposa com nada quando nós nos separamos, sabe, pastor? E ali foi um balde de água fria na minha vida, porque ali eu já escancarei. Ali eu já comecei a relacionar com as pessoas, andar nas casas dos usuários. Então já falei, já perdi tudo mesmo, agora que se dane o resto. E eu lembro que 2 meses depois, eu visitei, pastor João, a igreja onde eu congrego hoje, a Batista Bíblica. E o Cristiano, pai da Ingrid Lousada, o Nélio, o pastor Ricardo, me ajudaram muito. Eu fiquei lá uns 20 dias. E eles viram a minha situação e eles falaram, você não quer internar? E eu falei, eu quero internar. Eu não aguento isso mais. Sem minha filha, sem minha esposa, sem nome, tomando geral na cidade. Estava tomando geral, pastor, um homem de uma família. Isso me matava. Porque eu pensava para trás, falei, gente, uma esposa maravilhosa, uma filha maravilhosa, uma família maravilhosa, bons relacionamentos que eu tinha, bem conhecido na cidade, e chegar nessa situação. E eu trocava tudo, irmãos, trocava tudo. Sabe, era muito triste. Eu lembro que minha esposa me deu uma blusa na época, isso em 2008, era R$90, eu troquei a troco de R$10 uma pedra. O William da ambulância, eu lembro que tinha um barzinho aqui onde era perto do Peia. Eu chegava com o ventilador lá e falava aí, segura aí para mim até amanhã uns R$10. E ele ficava bravo comigo, que ele sabia para que era, sabe? Eu falava, não vou te dar. E eu ficava mais bravo. Você acha que não vale R$10? Sabe? E o sufoco era tão grande, o vício era tão grande. Um dia, ele não está aqui mais junto de nós. Eu tinha muito bom relacionamento com o Evaldo. Eu lembro que um dia eu fui na casa dele, Alexandre, lá embaixo, numa quinta-feira, e falei assim para ele, nossa, me arruma uma aí, pelo amor de Deus, que eu não aguento não. Eu não tenho dinheiro hoje, não tenho nem jeito de encambelo, nada. E ele chamava eu de irmãozinho. Ô irmãozinho, espera até sábado. Eu falava, eu não aguento esperar até sábado. E era uma tortura aquilo na minha vida. Porque você vai perdendo tudo, gente. Perde família, perde o nome, perde a moral, perde a dignidade, você perde tudo. E eu olhava para dentro de mim, eu não acreditava que eu estava vivendo aquela situação. E quando passou o Ricardo, o Cristiano, falaram, você quer internar? Eu falei, quero. E fiz os exames, arrumei a internação, tudo, só que eu tinha um problema de dívida com o rapaz. Ele também não se encontra mais no nosso meio hoje. E eu devia para ele R$400. E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, arruma esse dinheiro para mim que eu vou internar. E minha mãe, né, foi lá e pegou o dinheiro. Só que o Henrique, que era casado com a Silvia, o meu cunhado, que mexe com estofados, filho do Lá Serrador, ele falou assim para minha mãe, não arruma um dinheiro para ele não, senão ele gasta tudo de novo. Ele paga e volta. Sabe o que acontece? A pessoa que comete tanto essas práticas assim, você perde credibilidade. Eu não julgo ele não, ele está certo.
A visão dele estava certa. Vai dar dinheiro, vai consumir de novo, porque haja dinheiro. E minha mãe não arrumou. E o que aconteceu? Fui conversar com o rapaz. Ele não aceitou, como sempre não aceitava. Aí o que eu fiz? Não fui internar mais. Aí fui atrás da Sueli Pinheiro, saudosa Sueli Pinheiro, que foi uma mãe. Gente, você não sabe o que aquela mulher fez por mim. Ela foi na casa do rapaz comigo e assumiu a dívida. E falou, você vai trabalhar para mim de novo e vai dar tudo certo. E aquela mulher foi uma mãe para mim, gente, eu nunca esqueço. Eu ia todo ano no aniversário dela. Nunca vou esquecer. Ela entrar na casa do rapaz e assumir essa dívida. E eu fiquei com vergonha dos irmãos lá da igreja. O que eu fiz? Não voltei mais. Não voltei mais para a igreja. E continuei no vício. Continuei. E aí, tornando outras dívidas de novo, que é uma bola de neve. Você nunca cerca. E aí, eu lembro, pastor, na virada de 2008 para 2009, na virada de ano, fogos ali na praça, aquela multidão de gente, e normalmente canta aquela música, esse ano quero paz no meu coração. Ali, eu acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. Porque ali eu vi uma multidão e eu sozinho ali. E falava assim, nossa, eu não acredito que eu estou vivendo esse inferno. E eu não tinha esperança mais não, irmãos. E em janeiro eu venho para Batista Ebenezer. Em janeiro de 2009. Eu vim numa campanha do Marcos Carvalho, irmãos. Eu lembro direitinho como que se fosse hoje. E eu comecei a gostar da igreja, pastor. E eu era tão... Irmãos, eu falo que quando você dá um testemunho no lugar que as pessoas te conhecem, é fácil até elas desmascarar a pessoa se ela estiver falando alguma abobrinha. Eu não perdi um culto. Um culto. Eu não perdia uma programação, pastor. O pastor Irão sabe disso. Dirlene tinha rede de mulher. Eu, Iraí, de homem, ia. Terça-feira, ensino bíblico. Irmão Antônio, pastor Irão, eu estava ali. Quarta-feira, culto. Eu estava ali. Quinta-feira, o monte, eu estava ali. Sexta-feira, culto de libertação, eu estava ali. Sábado, culto de jovens, eu também estava ali. E no domingo também eu estava, irmãos, eu não faltava. Eu não tinha, irmãos, roupa para vir no culto. Estava numa EBD do pastor Irão numa quarta. E eu tinha um sapato furado. Eu achava engraçado que eu chegava em casa, Alexandre, eu vi uma meia suja e outra não. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Depois eu via que estava furado o sapato, mas eu não parava de vir. E teve uma vez que entrou um espinho de joá no meu pé, logo no buraco do sapato. Eu fiquei 2 dias no hospital, lembra disso, pastor Irão? Espinho de joá. Mas eu não desisti. E fui indo. E sabe o que é o mais triste, irmãos? Que o vício estava maior do que eu ainda. Eu saía da igreja, os irmãos sabem disso, eu não tinha segredo com os irmãos. Eu saía do culto e atrás de eu lembro direitinho, de uma traficante mulher. E ela olhava bem nos meus olhos, sabe? Ela falava assim para mim, nossa, você saiu do culto e veio aqui buscar a pedra? Você não tem vergonha, não? E eu tinha que engolir aquilo calado. E por dentro de mim falar, olha Deus, eu tenho te buscado e está mais forte do que eu. E ela falava assim para mim, você não vai parar. E eu falava assim, eu vou parar em nome de Jesus. E ali, irmãos, era tão sinistro, tão triste aquilo, que eu tinha coragem de colocar a pedra dentro da Bíblia para não tomar geral. E pensava assim, os homens, as polícias me vendo, nem me para. Eu cheguei nesse ponto, irmãos. Mas Deus me conhecia. Porque eu chegava em casa, eu ia fumar chorando. E eu falava assim, eu não quero morrer assim. Eu não vou morrer assim. E o primeiro DVD que eu arrumei, irmãos, foi do DVD do irmão Lázaro. E esse DVD eu escutava todo dia, toda hora. E uma das passagens que eu chorava tanto,
quando está chegando no finalzinho desse louvor, ele fala assim: Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E passava uma cena, Tiãozinho, de um pai com uma mocinha, e a mocinha chorando nos braços do pai, e o pai abraçando ela. Quem que vem à minha mente? Minha menina. E ali eu desabava. Eu falei, nossa, gente, minha filha, minha esposa, tudo, acabou tudo. Eu cheguei aqui nessa igreja, irmãos, destruído. Destruído. Em todos os aspectos você pode imaginar. Quem estava aqui sabe como eu cheguei aqui. Mas agora o que eu quero dizer para os irmãos é o que Deus fez através disso. Irmãos, Deus supriu todas as minhas necessidades. Irmãos, eu saí de casa com um colchão fino de solteiro e uma televisãozinha, que eu achava no direito de pegar ela. Eu lembro, irmãos, que o César Maia me ajudou tanto. Me arrumou uma cama, me arrumou uma cômoda. O Henrique, meu cunhado, arrumou um sofá. Minha mãe me arrumou uma mesa. E minha casa ficou uma gracinha, pastor João. E nós estávamos no culto na casa do... Isso é Vitor Abadia, pai da Michele e da Natália. Não sei se é esse o nome. Aqui, ó. Das populares aqui, doutor Mauro. Estava o Evaldo, estava o pastor Iron, estava o Ismael. Não sei se o Ismael lembra disso. E estava muito calor. E eu falava, nossa, graças a Deus, estou tendo até tudo lá em casa, mas como que faz falta uma geladeira, viu? E o pastor Iron levantou, falou assim, eu vou te arrumar a geladeira. Uma geladeira duplex, desse tamanho, geladeira. Ele falou assim, você vai ficar com ela até o dia que você precisar. Deus foi suprindo as minhas necessidades, irmãos. De uma forma tão especial. Fui ganhando roupa. Sabe quem que me deu um pouco de roupa? O irmão Faete. Que gracinha. Arrumou umas calças para mim. A Dirlene com o Teco me arrumou roupa. O Iraí me deu um sapato. E as pessoas foram me dando. Eu vi tanto que Deus estava cuidando. Eu não tinha roupa para vir para o culto. E eu vinha de uma dívida, irmãos, tão grande. Tão grande. Eu acho que eu devia todo mundo na cidade. Eu sempre falo isso, 10 e 20 reais era para todo mundo. Porque às vezes eu chegava no pastor João e falava assim, pastor João, me arruma 20 reais e amanhã eu te pago. E o pastor João me arrumava. E eu arrumava o dinheiro no dia, só que o vício era maior. O que eu fazia? Eu gastava e não pagava o pastor João. E isso foi indo com muita gente. Com muita gente. O pastor João sabe disso. Eu cheguei em uma dívida tremenda. E no dia 11 de abril de 2009, já estava 3 meses na igreja, hein? O que aconteceu? Tive o mesmo problema de dinheiro com o mesmo rapaz. E aí Deus me chamou a atenção. E eu lembrei de Eclesiastes 5, que fala do voto. E eu falei para Deus, eu lembro que o rapaz, eu devia 180, precisava pagar 400. E estava ali na vila, o rapaz parou o carro lá com os rapazes e falou, eu quero dinheiro hoje. Ele queria que eu entrasse no carro, sabe? E eu não entrei, não. E aquilo para mim foi muito triste, que ele me deu um tapa, sabe, pastor? E aquilo para mim foi o fim do mundo. E eu sentei naquele banco ali na praça não, na vila. Falei, Deus, me ajuda mais essa vez. E eu vou parar com esse vício. Eu vou me libertar desse vício. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi o César Maia. E fui atrás do César. Falei, César, eu estou precisando de você mais uma vez. E está precisando de 400 reais. E ele falou assim para mim, ô Marcos Paulo, eu já tenho te ajudado muito. E você não tem retribuído. Ele falou assim para mim, irmãos, é a última vez que eu vou te ajudar. É a última vez. E eu falei, então faz o seguinte, você me arruma o dinheiro, e eu vou lá, e você vai comigo lá no rapaz pagar ele.
Ele falou assim, não. Esse rapaz tinha costume de comprar lá e falou, vou bater na nota dele. Você pode avisar ele. E você vai me pagando aqui. Eu falei, então você vai lá comigo avisar o rapaz. Senão ele pensa que é conversa. E o César foi comigo. Só que nós não achamos o rapaz e o César precisava fazer uma viagem. E eu falei, nossa, olha o pepino aí de novo. Eu falei, então é certeza, né? Não tem falha não. Não, pode falar que vai descontar. E à noite eu vou na casa do rapaz. E ele me chamou lá para dentro e falou assim, arrumou o dinheiro? Eu falei, arrumei. Mas só que eu conversei com o César, o que ele vai fazer? Ele vai descontar esse valor na sua nota. Aí ele falou assim para mim, então é 800. Eu acho que desses 12 anos que eu tenho de convertido, eu acho que o dia que eu vi mais a voz de Deus foi nesse dia, pastor. Que o Espírito falou assim, paga. Porque, sabe, vem um balde de água fria e você tem vontade de fazer besteira. Eu achei, mas não pode que ele está fazendo isso. Tem vontade de fazer merda, sabe? Desculpa a palavra. E Deus falou, paga. E eu falei assim para ele, você nunca mais vai ver R$1 meu. E durante aquele dia, fazendo aquele voto com Deus, clamando, orando, eu chego na minha casa e ainda tinha aquele potinho de filme, 7 pedras. E eu ainda fumei aquelas pedras. Aquelas 7 pedras chorando, pastor. Eu falei, Deus, você sabe que eu estou fumando essas pedras. Mas eu não vou pôr isso na boca mais. E do dia 11 de abril de 2009 até hoje, pastor, para a glória do Senhor. E Deus foi tão generoso, tão bondoso, porque eu sei que eu não merecia. E Ele foi preparando tudo, sabe? A minha esposa começou a ir para a igreja, onde nós congrega hoje, com a minha menina. E nós separados. Nós ficamos 1 ano e 4 meses separados, irmãos. Eu saí de casa em outubro de 2008, me libertei dia 11 de abril de 2009, nós fomos voltar em fevereiro de 2010. Sabe o que eu aprendo? Deus precisava tratar muito comigo. Às vezes a gente empolga, sabe, pastor? Quer tudo resolver na hora. Ah, eu estou liberto hoje, amanhã eu quero voltar e eu quero isso. Não, calma, você precisa ser moldado ainda. Vai devagar. Eu vou te ensinar algumas coisas. Eu lembro que a minha mãe, eu morava em frente à minha mãe, o pastor sabe, o pastor João sabe, e os irmãos mais antigos aqui sabem. A minha mãe chegava na minha casa, depois dos cultos, que eu não falhava nenhum, e minha mãe, tadinha, ela falava assim, gente, mas você está muito cansado. Eu ia fazer janta depois, sabe, irmã? E ela falou, mas a minha mãe, por assim, falta de muita... Ela falou assim, você tem que arrumar uma pessoa para você, desse jeito aí, você ficar sozinho desse jeito aí. Né, pastor João? Você ficar fazendo as coisas aí desse jeito. E eu era tão sistemático, irmãos, que eu não deixava minha mãe fazer nada. Eu sou bem trancudo também, pastor. A minha mãe ia no domingo lá em casa para lavar roupa. Sabe o que eu falava para ela, Mário? Eu falava, você pode lavar a sua, mãe. Eu lavo a minha. A gente tem que aprender com as decisões erradas e a gente se virar em cima delas. Sabe? E minha mãe falava assim, nossa, você chega tarde do culto, faia hoje. Eu falei assim, mãe, eu não dormia. E hoje a coisa mais feliz que eu tenho na minha vida é poder chegar do culto, louvando a Deus e fazer minha janta. Porque eu não comia. Tinha épocas, irmãos, que eu não tinha nada em casa. Teve uma vez que eu fico triste de contar isso, porque eu estava com fome, pastor João. E não tinha comida em casa, Joãozinho. Tinha uma panela lá com feijão meio perdido. E eu sempre gostei de muita pimenta, sabe? E ali eu coloquei aquilo em cima daquele feijão e fui comendo aquilo. Eu falei, gente, não é possível um homem viver dessa forma. É muito triste, é muito humilhante. Eu tinha uma família, tinha tudo, tinha nome, conhecido. E viver desse jeito. Sabe, eu não tinha crédito, irmãos, de R$2 com os outros. Para comprar um cigarro. Sabe o que eu tinha dia que eu fazia, irmãos? Que eu ficava catando bira de cigarro, porque eu não tinha dinheiro para comprar o cigarro. E aí minha esposa começou a ir para a igreja, minha filha, e eu comecei, depois de 3 meses, né, pastor, eu dei um testemunho, eu lembro que eu não falei nada, eu só chorei, né, pastor? Eu não aguentei.
Para mim estava tão emocionante aquele dia, e depois de 3 meses eu consegui dar um testemunho com mais calma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus foi muito generoso comigo. E eu lembro que quando eu larguei minha esposa, ela ficou com as contas tudo, eu não era homem de assumir nada. Por isso que eu acho essa mulher uma guerreira. Sabe? E ela deu conta de tudo, honrou tudo. Sabe? Eu não sou nem digno dessa mulher, Deus que foi muito bom. E aí ele foi nos aproximando. E o que aconteceu? Teve um dia que o pastor Ricardo me chamou, ela estava congregando lá, falou assim, ó, você não pensa em voltar com sua família? Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. No começo eu não pensava nisso, de voltar com a minha esposa, porque meu pensamento era assim, gente, eu fiz tanto mal para ela, eu vou deixar ela viver a vida dela. Só que Deus, quando tem um plano, ninguém frustra o plano de Deus. E Ele foi nos aproximando e nós voltamos para a glória dEle. E ela me ajudou a honrar minhas contas, irmãos. Eu fiquei 5 anos pagando dívida antiga. Eu lembro que só no César Maia eu fiquei devendo mais de 3 mil. E Deus abençoou, pastor, que eu paguei de tudo, você sabe da história. E depois o César me chamou para trabalhar com ele na loja. Isso é de Deus, irmãos. Eu mexia com dinheiro todo dia, eu abria e fechava a loja. E até hoje eu sei que eles querem sim que eu volte, sabe? Eu sei que Deus cumpriu o meu plano ali. Mas isso é obra de Deus, uma pessoa que não tem crédito nenhum. Desacreditado por todos. Você lidar com dinheiro. E Deus foi fazendo essas maravilhas. E o que me chama mais atenção de tudo isso, meus irmãos, é olhar para os olhos das pessoas de cabeça erguida. Gente, eu acho que para mim, eu sempre falo isso, minha esposa sempre veio falar isso. Eu passar e abaixar a cabeça, não tendo dignidade de olhar nos olhos das pessoas, para mim era morte isso. E hoje eu posso olhar olho no olho de cada um. E eu falava assim, sabe? Eu não queria que minha filha me visse morrer assim. Eu posso não ter todas as coisas para dar para minha filha, mas eu tenho autoridade para falar para ela hoje. Hoje ela não pôde estar aqui, porque ela está em um compromisso em Campo Belo, pastor. Mas eu vejo como que Deus cuidou da minha família, tem cuidado da minha filha, da minha esposa, como nós estamos firmes na presença do Senhor. E Deus foi trabalhando, restituindo tudo. E tudo aquilo que eu tinha perdido, Deus foi me dando de volta. E tudo que eu aprendi, irmãos, é seu tempo. Eu gosto muito do Salmo 40, que fala assim, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro e me tirou de um poço de perdição. Ele me firmou os passos e me pôs um novo cântico. Mas tudo é o tempo. 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vos exalta. Se lança em Deus e no tempo dEle, Ele vai te honrar. Tinha um padrinho da minha esposa, que quando nós fomos voltar, pastor, ele falou assim, e eu não tiro a razão dele não, os irmãos. Ele falou assim, não, mas você vai voltar com aquele vagabundo? Porque eu tinha feito de fato ela muito sofrer, e eu não tiro a preocupação dele ser padrinho dela não. Mas ali eu fiquei calado, escutei, e só o tempo mostrou, hoje ele me trata assim. Só o tempo, tem coisas que você vai ter que esperar. Você vai ter que ter paciência. E hoje, para eu chegar aqui, junto dos irmãos, e dar esse testemunho, pastor, eu vejo tanto que Deus é fiel. E tanto que eu sou grato, irmãos. Essa igreja sempre estará no meu coração. Pastor João, pastor Iron, pastora Cristiane, pastor Valdeci, tantos irmãos que me acudiram na época que eu mais precisei. Quantas vezes a Patrícia era uma farra. Nós íamos comer pastel no mar e eu estava doidinho para engordar. Eu tinha 58 quilos, irmãos. Eu coloquei uma calça dessa aqui, para vocês terem uma base, uma perna dessa aqui. O que eu fazia? Eu fazia uns testes meio loucos, sabe? Eu colocava minhas 2 pernas dentro de uma peça dessa, de uma manga de perna dessa, assim, tanto que eu estava magro.
E eu ia nessa farmácia aqui perto do Daniel, ia pesar todo dia lá e querendo engordar, sabe o que é? Eu acho que passou um pouquinho, mas eu ia todo dia pesar lá na balança. Eu ficava empolgado, sabe? Aí, irmãos, essa foi o estado que eu cheguei aqui na igreja. E essa foto, ela tem 2 meses antes de eu me libertar. Eu vim para a igreja em janeiro de 2009. E isso aí foi em fevereiro de 2009, um mês depois. E eu virava chacota, irmãos, das pessoas na rua. Sabe o que me matava também? A pessoa chegar, Tiãozinho, e falar assim: você já está na draga. Sabe quando você está na draga? Aí a pessoa fala: nossa, você largou aquela mulher bonita para viver nessa vida. Aí para mim, aí já jogava o resto no chão de uma vez. Porque de vez de ajudar, não, acabava de alenhar o resto, pastor. Acredita nisso? E eu estava tão magro que teve uma infeliz, uma abençoada. Eu até não podia falar isso no público, não. Sabe? Eu não consigo, eu não aguento. Eu saí do banco. Sabe o que ela falou para mim? Eu peguei a droga lá. Ela falou: você esqueceu o seu traseiro lá no banco. Ela falou isso para mim. Eu não acreditava em escutar isso das pessoas. Só que Deus foi honrando tanto a minha família, me dando um nome de novo. Gente, reconquistar é difícil. É muito difícil. Isso é só o tempo. E Deus me deu essa paciência. E Deus tem abençoado o meu lar. E eu sou grato por tudo, irmãos. Como que Deus operou milagrosamente. Eu sei que há tantas coisas que eu preciso melhorar. Eu sei disso. Mas se Jesus me chamar hoje, eu vou em paz. Porque eu sei de onde Ele me tirou e de onde Ele me colocou. E é somente Deus que traz essa paz no nosso coração. Eu louvo a Deus pela minha esposa todo dia. Porque se é Deus que me sustenta, Deus que me dá força, ela é um pilar tão essencial para mim. E eu olho para trás e eu vejo tanto que ainda eu falho com a minha esposa. Por isso que eu falo, a gente nunca está pronto não, pastor. A gente sempre está no processo. Eu preciso melhorar cada dia diante da minha esposa, porque o que ela viveu, ninguém sabe. Ninguém sabe o que nós passamos na nossa casa. E para ela estar comigo aqui hoje, para ela não foi fácil não. Ela teve que abrir mão de tudo, da família em cima dela, não acreditando. Mas estamos aí, pastor, para a glória do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, a oportunidade. Essa igreja sempre estará no meu coração.